Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio da minha série, do meu livro aberto, onde eu tô compartilhando com você algumas histórias da minha trajetória, da minha criação, da minha formação. Espero que você esteja gostando, espero que o primeiro episódio tenha rendido vários insights para você, várias ideias, vários aprendizados. Eu prometi algumas coisas no primeiro episódio. Se você não assistiu o primeiro episódio, recomendo que você volte lá, que você assista. E depois eu vou até facilitar um pouco para você. Provavelmente você vai ver alguns cortes para facilitar. Vou publicando alguns trechos isoladamente, separadamente, para ajudar você a entender um pouquinho mais e absorver de uma maneira mais fácil esse conteúdo que eu estou compartilhando com você. Se você está no IGTV, muito bem-vindo, muito obrigado. Curta esse vídeo, comente, compartilhe. Espero que você ajude também esse conteúdo a chegar em mais pessoas, ajudar mais pessoas, inspirar mais pessoas, para você ver como que as histórias se completam, né? Como que a minha história pode completar a sua, como que de alguma forma a gente pode se conectar, a gente pode se ajudar, como que você pode aprender com alguns erros meus, com os acertos também. Mas legal pra gente se conhecer, pra você conhecer um pouco mais da minha trajetória. Eu tô na rodovia aqui, pode ficar tranquilo, coloquei o carro aqui no piloto automático para não passar a velocidade permitida. A rodovia tá tranquila, tá vazia. Eu tô aproveitando alguns trechos tranquilos aqui. O celular tá apoiado aqui no suporte, tá tudo bem, tá tudo certinho. Mão tá aqui no volante, pode ficar sossegado que tá tudo sob controle. Então, pessoal, se você está no IGTV, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Se você está no YouTube, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Por favor, inscreva-se no canal. É muito importante que você também seja um inscrito, que você ajude o canal a continuar crescendo. O canal já figura entre os 5 maiores canais do Brasil que abordam sobre franquias, que falam sobre gestão e operação no mercado de franquias, gestão de negócios em rede. Isso é muito legal porque ajuda muita gente a ter muitas ideias. Então, no episódio de hoje, o que eu vou compartilhar com você? O meu primeiro emprego, eu contei no primeiro episódio que eu ia falar sobre o primeiro emprego, mas óbvio que não deu tempo, é muita história para contar. O meu primeiro emprego está ligado a uma das histórias de empreendedorismo do meu pai. Meu pai é empreendedor de natureza, eu contei no primeiro episódio que ele é mecânico, minha mãe é professora, meu pai teve oficina a vida inteira, depois teve firma de trator e tudo mais, alugava trator, atendeu, chegou a ter mais de 20 tratores, atendeu usina de cana, trator de esteira. Para quem não conhece, coloca aí no Google, trator de esteira, pá carregadeira, caminhão basculante, coloca aí. Meu pai tinha uma empresa de terraplenagem e a empresa prosperou, graças a Deus. Ele e o meu avô começaram esse negócio, ele assumiu o negócio e a vida inteira, a adolescência inteira dele, a infância, a adolescência foi também em oficina, foi com trator. E ele cresceu com isso, prosperou com isso. Tivemos também alguns perrengues com isso, mas faz parte do empreendedorismo. Um dos negócios que meu pai teve foi uma empresa de locação de caçambas de lixo. Sabe essas caçambas de obra, de entulho? Pois é, ele teve uma empresa de caçambas de lixos e alugava essas caçambas de entulho. E aí, acho que chegou uma vez, algum dia ali, eu devia ter o quê? Meus 14, 15 anos, não me recordo agora. Acho que foi por aí mesmo, viu? Acho que foi por aí. Ele falou, ué, esse menino tá à toa aqui em casa, esse moleque aí não tá fazendo nada, só estuda, não faz nada o dia inteiro, só vai na escola de manhã, não faz nada à tarde. Eu acho que era férias de escola também, ele me colocou para trabalhar na empresa de caçamba. E o que eu fazia na empresa de caçamba? Eu era auxiliar administrativo. É um nome bonito para office boy, né? Eu era o office boy da empresa do meu pai. E detalhe, eu não tive salário não. Ele falou, ó, você vai trabalhar, você vai abrir a firma e eu não vou te pagar salário não, porque você tem que aprender a trabalhar. Você tem que aprender a trabalhar. E acho que era férias de escola, acho que tava por aí. Eu tinha uma bicicleta e eu lembro como se fosse ontem. Ele falou, a partir de amanhã você vai começar a trabalhar na firma lá pra mim, você vai abrir a firma, tá aqui uma cópia da chave pra você. Você chega lá, abre a firma, limpa o escritório, você faz café, depois nós chega lá, a gente vai fazer cobrança, você pode ligar pros clientes, você pode agendar os recolhimentos de caçamba, você pode entregar, você pode agendar as entregas, se vira. Você vai se virar, você vai tocar a empresa lá de manhã pra mim.
Eu acho que era a época de escola realmente de férias, porque imagina, eu estudava de manhã, às vezes eu estudava tarde, o horário de ensino médio era um pouquinho diferente. E aí, beleza, fui lá, encarei na força, né, da livre e espontânea pressão. Fui trabalhar meu primeiro emprego como office boy em uma das empresas que meu pai teve durante a trajetória dele. E aí eu acordava, sei lá, 5h30, 6 da manhã, comia alguma coisa em casa, tomava um café. 7 horas da manhã eu tinha que estar abrindo a empresa. E aí lá estava eu, 7 horas da manhã, abrindo a empresa, fazendo café, limpando a empresa. Então eu limpava o escritório, limpava toda a empresa, limpava as escrivaninhas, limpava tudo. Tinha que limpar o banheiro, tinha que arrumar tudo. Ele chegava lá para as 8 e pouco, e já tinha que estar tudo no jeito, hein? Ele falou, eu quero a empresa limpa, o escritório limpo, o banheiro limpo, eu quero as agendas tudo em dia, as retiradas, entrega de caçamba, quero tudo agendado. Na hora que o motorista chegar, você já entrega o itinerário para ele, liga para os clientes, não sei o que. Imagina, eu não tinha a noção da rotina, de como que era o dia a dia do negócio, mas beleza, vamos embora. Fui lá, 7 horas da manhã, estava abrindo a empresa. E aí isso é muito bacana, porque eu abri a empresa de manhã, eu aprendi a fazer café ali. A dosagem e tal. Tinha um fogãozinho, lembro como se fosse ontem, um fogãozinho de 2 bocas assim, uma cozinhinha no fundo, uma copa bem lá no fundo assim do escritório, um banheirinho no fundo, e eu tinha que limpar o banheiro, tinha que fazer o café, fazer tudo. E fazer o administrativo, né? Fazer cobrança à tarde. Então de manhã eu fazia isso, fazia toda a rotina administrativa do escritório, ligava para os clientes, hoje vai retirar a caçamba aí, faz isso, faz aquilo, evita isso, evita aquilo, pede pro pedreiro para colocar tudo certinho aí, deixar a caçamba no jeito que o caminhão vai buscar. Então fazia ligação para os clientes, fazia a agenda dos clientes, combinava com os clientes com relação a entrega da caçamba. Tá confirmada a caçamba hoje aí pro senhor, dia tal, hora tal, a caçamba vai entregar aí agora de manhã, tal, não sei o que. Então o caminhão tá indo aí, o senhor já pede pros pedreiros, pro pessoal deixar o espaço reservado aí, não deixar carro estacionado na frente da casa, tal, pro caminhão estacionar aí e entregar a caçamba pro senhor. E aí, muito legal, porque eu não sabia nada, eu aprendi ali fazendo na prática como funcionava a rotina administrativa do escritório. E aí à tarde eu fazia banco, eu ia depois do almoço fazer banco, então eu fazia essa parte de pagamento e tudo mais. Meu pai provavelmente já deixava isso pronto no jeito, me entregava, me explicava. E à tarde eu ia fazer banco, e depois do banco eu ia fazer cobrança. Aí eu ia na casa dos clientes, cara, de bicicletinha, ia lá na casa dos clientes cobrando, cara. Ia falar, eu lembro como se fosse ontem, era R$20, acho que a locação da caçamba. E, cara, tinha cliente que não pagava, falava, poxa, eu vim aqui receber do senhor, eu preciso receber, eu não posso voltar pro escritório sem o seu recebimento e tal. Não, mas depois, não, olha, eu ligo lá, eu acerto, não sei o que. Já tomei balão já, cara. Imagina, moleque, cara. Moleque chega lá com a bicicletinha, com a pastinha. Eu tinha uma pastinha dessas pastinhas de elástico assim, que eu amarrava no guidão da bicicleta. Ia cobrar, ia fazer cobrança. Mas olha só, é o aprendizado, cara. Aprendizado. Se você tem filhos e você tem um negócio, coloca teu filho para trabalhar ali, nem que seja na brincadeira. Nem que seja na brincadeira, ele vai desenvolver habilidades, ele vai desenvolver novos conhecimentos. Muito importante dizer isso, porque você está capacitando o seu filho, sua filha, independente se for homem, mulher, dá para trabalhar assim, independente do negócio que seja. E coloca teu filho para fazer alguma coisa. Coloque seu filho para fazer alguma coisa. Tira teu filho do videogame, tira teu filho do Netflix, tira teu filho do YouTube, da internet, né? Hoje a galerinha tá muito streaming, né? Game e tal, a galerinha tá muito assim. Então, tome cuidado com isso. Coloque o seu filho para fazer alguma coisa aí, alguma coisa que ele goste. Fala, cara, você gosta de escritório? Você gosta de cobrança? Você gosta de ligar, falar com o cliente? Você gosta de fazer alguma coisa? O que você gosta de fazer? Ah, você gosta de editar vídeo? Então vamos produzir conteúdo aqui pro escritório. Eu gravo, você me grava, você edita vídeo, você edita os conteúdos do escritório, da empresa, a gente monta o YouTube da empresa. É isso que você gosta de fazer? Vamos fazer! Então coloca teu filho para fazer alguma coisa. Esse é um insight muito legal, esse é um insight muito bacana e me ensinou muito
Isso eu aprendi demais, aprendi rotinas, eu aprendi hierarquia, disciplina. Meu pai era dono da empresa, não era porque era meu pai que eu tinha que folgar. Não, eu tomava bronca, tomava pito mesmo, né? Aqui no interior a gente fala pito, tomava pito, bronca. Não, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que se conduzir dessa forma, daquela forma, tal. Quando você for falar com o cliente, fala assim, fala assado, trata o cliente bem, seja educado com o cliente no telefone e tudo mais. Então eu aprendi muito nesse meu primeiro emprego. Olha só, meu primeiro emprego, que nem foi emprego de verdade, que eu trabalhei ali 1 mês, 2 meses durante as férias ali, e depois voltei para a escola normal na minha rotina. Mas eu tinha que lidar com coisas administrativas, financeiras, atender cliente, fazer cobrança, fazia cafezinho, limpava o escritório, limpava banheiro. Cara, aprendi pra caramba, graças a Deus por isso, graças a meu pai por isso. Não tenho trauminha não, acho muito pelo contrário, aprendi demais com essa experiência que eu tô compartilhando com você agora. Mas olha que interessante, essa foi só uma das trajetórias empreendedoras dos meus pais. E eu vou contar outra pra você agora. Eu era bem menor, eu era bem mais criancinha, e nós morávamos numa casa de esquina. E era uma casinha de 2 quartos, tinha uma sala de visita, uma sala de televisão, 2 quartos e um banheiro. Essa era a casa, uma casinha de esquina. Aí depois meu pai e minha mãe construíram uma varandinha no fundo, não sei como que foi isso, enfim, não lembro, eu era muito criança, não vou me recordar, mas a casa aumentou depois, né? A gente que é criança, a gente parece que tá num negócio, aí tem um flash e o negócio muda, né? A casa muda, a casa mudou, a casa aumentou do nada, assim, eu não tenho a recordação da reforma, essas coisas. E a gente morava nessa casa. Olha só que interessante. Depois nós mudamos dessa casa, mas eu lembro que teve uma época que meu pai e a minha mãe, eu não sei se isso foi um negócio junto deles, se eles eram sócios, ou se a minha mãe trabalhava nisso com meu pai teve essa ideia, não sei. Eu ainda vou fazer uma entrevista com meu pai, a gente conversa sobre isso, a gente vai falar sobre isso. E aí, eles começaram um negócio que era uma distribuidora de doces, uma distribuidora de guloseimas mesmo, bala, chiclete, bombom, esses doces caseiros. Cara, tinha doce de tudo quanto é jeito. E eu lembro como se fosse ontem. Eles pegaram 1 quarto dessa casa, era o depósito. Olha só, ali eles armazenavam as caixas de doce. E tinha uma mesa grande, branca, se eu não me engano, com certeza que era uma mesa grande branca, onde os funcionários trabalhavam ali de pé, separando uma quantidade de doces, pesando em algumas balanças e selando os saquinhos. Então eles separavam. Meu pai comprava a granel, isso daí, imagina as caixas de bala, caixas de bombom e tal. E não vinha embalado, saquinho, não vinha tudo solto. E meu pai tinha essa distribuidora que fazia essa triagem, vamos dizer assim, como se fosse uma triagem. Separava em pacotes de X gramas, X unidades, selava esses pacotinhos, depois armazenava isso em caixas para distribuir para os bares, mercearias, rodovias e tudo mais. Tinham representantes comerciais que visitavam, e eu cresci nesse ambiente de escritório. Então um cômodo eles pegaram para produção, vamos dizer assim, depósito e produção, e o outro cômodo eles pegaram para escritório. Então olha só que interessante, o negócio prosperou, o negócio cresceu, e parece que do nada a empresa era dentro de casa, e a empresa mudou para um barracão bem grande mesmo. Que eu era criança, eu era pequeno, para mim aquele barracão era gigantesco, né? Às vezes se eu visitar hoje, ele não seja do mesmo tamanho que eu imagino que ele era. Mas olha só, é muito interessante porque esse barracão já cabia muito mais mercadoria. O escritório tinha uma escada que subia assim, o escritório era grandão assim, tinha uma copa, uma cozinha assim no fundo. Eu lembro como se fosse ontem, eu pegava os saquinhos de quisuco. Eu nem sei se meu pai e a mãe compravam esse quisuco pra mim. Pra quem é velho, você que é velho, eu bebi quisuco pra caramba. Açúcar e saborizante e corante, só, não tinha nada no saquinho. Era um saquinho de açúcar, saborizante e corante.
com alguma coisa ali, abacaxi, morango, enfim, tinha um saquinho de cada sabor e de cada cor lá, pintava até o dente, de tanto corante que tinha aquele saquinho. E aí eu lembro que eu ia preparar quissuco, cara, eu ia preparar quissuco para os funcionários, mas eu era mais novinho, isso foi antes da empresa de caçamba, bem antes. E aí o negócio prosperou, saiu da casa, cresceu, foi para esse barracão, o negócio, pô, foi bem bacana, tinha um estoque legal, tinha caixas assim armazenadas, tinha bastante embalagem assim armazenada, tinha uma parte organizada assim das caixas das embalagens, tinha uma parte da recepção de produtos, uma parte que carregava o caminhão, tinha caminhão próprio, cara, o negócio cresceu, olha que massa isso. E aí eu não sei por que aconteceu, o negócio não continuou, não sei se meu pai vendeu a distribuidora, se ele fechou a distribuidora, agora eu não vou saber explicar pra você o que aconteceu com relação à distribuidora. Mas eu lembro, cara, que os meus pais deixavam ali uma máquina de escrever, se você é velho, é véia, não sabe o que eu tô falando, máquina de escrever, digita no Google aí, máquina de escrever, datilografia, sim, eu lembro como se fosse ontem, tinha uma mesa do meu pai que era uma mesa preta, minha mãe ficava numa outra mesa assim, acho que preta também, ou marrom, e tinha um monte de eletrônico assim, acho que na época não tinha nada de celular, não existia internet celular, não tinha computador, não existia, simplesmente não existia, era um troço absurdamente caro, absolutamente inacessível na época. Eu não vou te saber te falar o ano que era, mas não tinha nem computador no escritório. Eu lembro que os controles de livro caixa, estoque, era tudo manual, no caderno, era no caderno. Papel carbono, eu lembro que colocava um sulfite, papel carbono, outro sulfite, colocava na máquina de escrever e batia relatório para fazer cópia. Tinha aquele mimeógrafo que fazia cópia também, né? Você colocava um álcool, um carbono, ia cuspindo folha ali para fazer os relatórios, tabela de preço. Cara, era tudo no braço. Cara, muito louco. Isso não tinha sistema, ERP, eram coisas muito caras, muito inacessíveis. Imagina você ter uma empresa informatizada na década de 90 aqui no Brasil, sei lá, com certeza era entre 1994 e 95, ou, cara, era muito antigo assim. Eu me recordo um pouco disso, ou até antes, se bobear, mas enfim, década de 90, isso eu tenho certeza que era década de 90. E aí esse negócio cresceu, o negócio prosperou, e eu fazia, olha só, eu brincava ali no escritório, eu fazia arte, no bom sentido, eu trabalhava ali, não sei se eu já era mais grandinho, não precisava mais de babá, enfim, mas os meus pais me levavam pro escritório e eu ficava ali brincando na máquina de escrever. Eu colocava carbono, eu escrevia, escrevia livros, eu escrevia histórias, e ali fui treinando as minhas habilidades de copywriting. Vai vendo, na década de 90 eu já treinando minhas habilidades de copywriting. Adoro escrever, adoro contar histórias, adoro falar, adoro conversar, adoro estar aqui contando para você essas experiências em vídeo e passar conteúdo também, que é o principal. Então, olha só que massa isso, que bacana isso. Aprendi lá nos meus primeiros empregos. No meu primeiro emprego eu fazia datilografia, digitava na máquina de escrever na distribuidora de doces que os meus pais tiveram. Eu lembro que teve um representante, cara, que sofreu um acidente de carro e faleceu na rodovia. Cara, foi tenso na época, foi um negócio chocante. Um cara que brincava muito comigo quando ele ia no escritório, e foi um choque. Falar, cara, acidente de trânsito, morreu, nunca mais eu vou ver ele, nunca mais ele vai vir aqui no escritório. Caramba, que sério, né? Cara, foi tenso aquilo, eu lembro, foi chocante na época pra mim, assim. Eu gostava daquele representante lá, eu lembro mais ou menos da fisionomia dele, um cabelinho meio careca, um cabelinho meio escorrido assim, liso, um cabelinho ralo. Não lembro o nome dele, mas eu lembro dele. O cara muito, muito legal, muito bacana comigo, brincava sempre comigo. E aquele cara chegou a falecer num acidente de trânsito que ele teve na rodovia, provavelmente fazendo o trabalho de representação dele pela cidade, pela região, né? Então olha só, cara,
muito bacana essas experiências, né? Meu primeiro emprego foi numa das empresas que o meu pai teve na trajetória empreendedora. Então ele teve oficina, sempre teve trator de esteira, essa empresa de terraplenagem, fazia prestação de serviço para fazendas, para usinas de cana, enfim, fazia terraplenagem para propriedades rurais. E aí, em paralelo, ele foi tendo esses outros negócios. Então ele teve essa distribuidora de doces, que não sei se ele vendeu ou se faliu, enfim, pode ser que tenha falido também, não me recordo agora, mas foi uma época muito feliz. Eu comia bombom e comia bala pra caramba, sempre fui meio gordinho mesmo, e essa empresa contribuiu um pouquinho pra minha barriguinha aqui, pra pancinha. Nunca fui uma criança magra assim. Então olha só que interessante, né? Distribuidora de doces. Um dia eu vou sentar com meu pai e gravar uma conversa pra gente falar sobre essas empresas que ele teve. A empresa de caçamba, que eu lembro que foi um negócio que nem tinha na cidade, mas aí o negócio acabou também não dando certo, porque olha só que coisa interessante, como estabilidade não existe, já diz o Flávio Augusto. Meu pai, ele fundou um negócio, não tinha concorrência, na cidade não existia ninguém que fazia isso, e o negócio até que cresceu. Acho que começou com 10 caçambas, chegou a ter, sei lá, 40, 50 caçambas, 1 ou 2 caminhões, motoristas e tudo mais. O negócio cresceu também, o negócio prosperou. Só que olha o que começou a acontecer na cidade. Imagina, você vai fazer uma reforma na sua casa, você contrata uma caçamba, aí você, aquela coleta de entulhos, né? Você aluga ela, você coloca ela ali para colocar areia, entulho e tudo mais. E aí o teu vizinho começa a fazer uma reforma também, só que ele não aluga nada, ele joga na calçada, joga na rua, na verdade. Ele acumula os entulhos todos na rua. E aí o que começou a acontecer? A prefeitura passava limpando os entulhos. Olha como que estabilidade não existe. Então a prefeitura passava limpando os entulhos, e aí você alugou uma caçamba para colocar o entulho. Aí você viu o teu vizinho jogando na rua e a prefeitura limpando, fala: que se foda esse negócio aqui, não vou pagar esse negócio aqui de jeito nenhum. E aí o movimento despencou e ninguém mais alugava caçamba. Simples assim. Então estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Não acredite nisso. Nem que você seja funcionário público. Imagina, olha só, os Correios prestes a serem privatizados, né? Tô gravando esse vídeo aqui pra você. Não sei em que época você vai assistir esse vídeo, não sei em que época você está me vendo, mas será que o Correio já foi nessa época que você está assistindo o vídeo? Será que o Correio foi privatizado? Será que não foi? Quem que será que comprou? Então, será que os empregos estão garantidos? Será que realmente a estabilidade existe? Você que é funcionário público, olha o que aconteceu na Grécia. O país colapsou, milhares, centenas de milhares de funcionários públicos foram simplesmente exonerados do cargo pelo governo, porque não tinha dinheiro. E o que garante também você estar empregado e estar com o salário em dia? Muito, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, muitos estados quebrados, com salários atrasados, salários sendo divididos parcialmente, pagando 50% do salário, depois de 15 dias outros 50%, 13º atrasados, férias atrasadas, tudo atrasado. Quem disse para você que estabilidade existe? Não acredite nisso, isso é mentira. Isso vai prender você numa jaula com a cela, é uma cela com a porta aberta, é uma cela com a porta aberta, que você pode sair a qualquer momento, mas você tem medo, porque você se sente protegido ali dentro, mas realmente você está preso, porém a porta está aberta, cabe você sair dessa cela ou não. Então, aconteceu isso, as pessoas simplesmente alugavam a caçamba, a prefeitura passava limpando e, não sou trouxa, não sou besta, vou economizar com esse negócio aqui. E o pessoal parou de alugar caçamba, teve que fechar a firma, vendeu as caçambas, vendeu caminhão, e vida que segue. E tá tudo bem, tá tudo certo. E isso acontece, entendeu? Isso acontece. Essa é a trajetória empreendedora do meu pai. Depois a empresa de terraplenagem também teve alguns perrengues. Meu pai, ele chegou a crescer, teve 20, 30 tratores, máquinas, e fazia licitação pra caramba, pra lá e pra cá. Tomou capote demais com isso. Tome cuidado, você que trabalha com licitação, você tem que estar muito financeiramente preparado, porque o governo paga quando der e amém, e assim que e tá tudo bem. Meu pai, ele prestava serviço
para as empresas que trabalhavam com licitação, principalmente de reforma de estradas rurais. Eu lembro também, eu já fui, já presenciei alguns pregões e tudo mais, já andei com meu pai nisso também. Já andamos aí em algumas cidades atrás desses pregões, participando e tudo mais. Mas tudo bem, tá tudo certo, são aprendizados, são experiências. E cabe a você absorver o melhor de cada uma dessas experiências, tá entendendo? Então olha só, compartilhei aí um pouquinho da minha primeira trajetória profissional, mas o meu primeiro emprego de verdade, eu vou contar pra vocês a minha primeira entrevista, cara. Antes de eu conseguir meu primeiro emprego, passei por dezenas de entrevistas, eu já estava na faculdade. Eu não queria só estudar, eu precisava trabalhar, eu queria uma grana. Meu pai me mandava um dinheirinho por mês e cara, era contado, cara. Era uma grana pra comer e acabou. É comida e ônibus, mais nada. Eu lembro que meu pai mandava na época, se eu não me engano, R$500. E cara, R$500 era como se fosse, sei lá, um salário hoje, R$1.000. Era um dinheiro muito bom, só que era um dinheiro contado. Não dava pra ficar brincando, fazendo farra, barzinho e tudo mais. Tanto é que quando eu saía pra tomar uma e fazer uma brincadeira aqui, outra ali, curtir um pouco, meu, era perrengue. Eu tô falando pra você que era perrengue. Era contada a grana. Então meu pai abastecia um cartão de crédito pré-pago, todo mês ele abastecia esse cartão. Eu tinha que me virar com esse dinheiro aí, cara, pegar ônibus e comer. Eu lembro que eu comia PF na faculdade, tinha um PF da hora, cara. PF barato, acho que era R$5 o PF, vinha arroz, feijão, calabresa, ovo frito, alface e tomate. Era esse o prato, arroz, feijão, calabresa, ovo frito, alface e tomate. Cara, eu comi isso muito tempo e tá tudo bem, não tem trauminha, graças a Deus por isso. Tinha grana pra comer, cara, tinha grana pra pegar busão. Cara, olha só que vida boa, graças a Deus por isso. Então eu sou muito grato a todos os esforços que meus pais fizeram por mim, pela minha trajetória, pela minha formação. Sou extremamente agradecido a Deus por isso. Mas essa grana que meu pai mandava era contadinha. Então esses quinhentão ali, pô, imagina, R$5 o PF, eu tinha que, às vezes almoçava ali um salgado, enfim, pra tentar economizar e tal. Um salgado, um suco, era isso. Então não tinha que ficar inventando moda. Uma vez, olha só, eu lembro que eu comprei um tênis, cara, que eu gostava muito do tênis. E eu já tinha tido um tênis igual aquele e tava numa promoção lá na loja, acho que era 150, R$200 o tênis, caro pra caramba. Pra época, você imagina, eu ganhava quinhentão. Um salário hoje é R$1.100, na época que eu tô gravando isso aqui pra você, pô, R$1.100, R$1.150. Imagina, 20%, R$200 de 500, cara, era quase 50%. Um tênis de 500 pau em dinheiro de hoje é um tênis caro, velho, um tênis bem caro. Então olha só, eu comprei esse tênis, vai vendo, comprei esse tênis e aí, meu, acabou a grana, acabou o dinheiro do mês. Falar, cara, eu tô ferrado, o que eu vou fazer? Mano, o que eu vou fazer? E eu não tinha tino empreendedor. Falar, vou fazer uns freelance, vou, sei lá, não tinha, cara. Parece que não tinha ideia, parece que não tinha perspectiva, não tinha referência, né? Exatamente isso, eu não tinha referência. E aí o que aconteceu? Meu, foi perrengue. Daquele mês lá, tive que acionar lá o 0800 e pedir um pouquinho mais. Falei, olha, tive que comprar um tênis aqui e tal, e o outro tinha rasgado. E realmente, eu sempre fui assim, eu nunca fui de ostentar roupa, grife, essas coisas, mas eu comprei o tênis porque o outro realmente tinha estourado. Eu falei, putz, eu preciso de um tênis, né? Beleza, comprei o tênis e passei perrengue aquele mês inteiro, porque tinha acabado a grana praticamente ali no tênis. Logo nos primeiros dias, na primeira semana assim do mês, já tinha acabado a grana. Então beleza, são fatos, né? Meu primeiro emprego, para contar para vocês de verdade, foi no banco. Eu fui estagiário no Itaú.
Eu comecei como estagiário no Itaú. Imagina, eu sou formado em publicidade e propaganda. Eu sou um publicitário que foi trabalhar num banco. Então fui trabalhar de auxiliar administrativo praticamente no banco também, mas eu fazia operação de financiamento, operação de crédito. Então a gente trabalhava, eu auxiliava um operador de crédito. Esse operador, ele fazia aprovação de crédito e financiamento de carro e moto. Então eu ajudava ele nessa parte de aprovação de crédito, análise de crédito, documentação e tudo mais. Mas depois eu vou contar para você com detalhes essa história. O que eu quero contar para você hoje é essa primeira entrevista, meu primeiro processo seletivo. Fui atrás, falei, cara, eu preciso arrumar emprego. Isso lá para o segundo ano de faculdade, eu fui atrás já. Primeiro ano tava mais tranquilão, ainda tinha banda. Você que assistiu o primeiro episódio lá, na íntegra, enquanto no primeiro ano de faculdade eu ainda tinha banda. Nas férias a gente tocava o mês inteiro, quase todo dia a gente tocava, fechava barzinho, enfim. Então não tinha tanta responsabilidade assim. Essa é a verdade, eu não tinha tanta responsabilidade assim. E já dirigia, pegava as gatinhas e tal, e fazia um sucessinho com a banda, baterista e tal, beleza. Vamos lá. Quando eu fui fazer minha primeira entrevista, eu lembro como se fosse ontem, cara. Eu fui fazer um processo seletivo para um laboratório farmacêutico para ser propagandista. Sabe, propagandista que visita os consultórios, que distribui as amostras grátis, que faz venda com os médicos, que faz relacionamento e tudo mais e tal. Beleza, fiz a primeira etapa, tinha dinâmica de grupo, tinha, sabe aqueles negócios de amassa papel, dobra papel, grita, pula, faz dinâmica de grupo. E eu fui passando no processo seletivo. Fui passando a primeira etapa, passando a segunda. Eu lembro que a gente tinha que decorar um medicamento lá. Eles passaram um briefing, a gente tinha que estudar o medicamento. E aí o chefão lá, o cara do laboratório que estava fazendo a entrevista, ele ficava num jardim assim, numa mesa lá fora, e depois a gente tinha que ir um por um vender o remédio pro cara, como se ele fosse o médico, e a gente tinha que ir lá na prática. Cara, eu tremia pra caramba, gaguejava, e foi muito engraçado porque tinha que ir de social. Eu não tinha roupa social, cara. Eu não tinha roupa social, eu tive que ir comprar uma no centro da cidade lá, comprar uma calça social, uma camisa. Cara, eu lembro como se fosse ontem, uma camisa verde horrorosa, cara, uma camisa verde breguíssima, uma calça de linho assim, essas calças sociais pretas, e um par de meia social e um sapato. Cara, eu tive que comprar a minha troca. Eu acho que eu fui em todas as entrevistas, todos os dias de entrevistas, eu fui com a mesma roupa, cara. Mano, eu não tinha roupa social. Eu tava na faculdade de propaganda, nunca tinha tido a necessidade de usar social na faculdade, não tinha nenhuma ocasião para usar social. E de repente eu fui participar de um processo seletivo que tinha que ir de social, era obrigatório. As meninas que estavam participando também, de terninho e tal. Cara, era caro, pô, tinha que comprar roupa e tudo mais. Fui lá nessas lojonas de departamento, né, Renner, C&A na época, esses saldões assim, e comprei uma troca de roupa social para participar do processo seletivo. E depois eu até usei essa roupa na entrevista do banco, mas aí já é outra história, depois eu conto pra você. E aí, cara, fui participar, passei da primeira etapa, passei da segunda, passei da terceira, e aí ficou eu e um outro rapaz, se eu não me engano, na final. Ou eu e outra menina, ou um rapaz e uma menina, não lembro. Eu só sei que eu fui pra final, olha só, minha primeira entrevista da vida, meu primeiro processo seletivo, para entrar como trainee de propagandista em um laboratório grande. Se eu não me engano era o laboratório Axé, como é que fala, não lembro agora, mas era um laboratório legal, era um salário bacana, tal. Fui para entrevista final com os caras. Eles ainda perguntaram algumas noções de inglês, tudo mais, porque tinha alguns produtos que tinham só a datasheet do produto, que a gente fala datasheet, que é a ficha técnica do produto, toda em inglês. E aí tinha que estudar em inglês os produtos e tal, às vezes conversar com os médicos, alguns termos em inglês, etc. E eu tinha que ter noções de inglês. Então nessa entrevista a gente falou um pouco dessas noções de inglês. Eu lembro que tinha alguma parte de inglês no processo. E aí eu
o entrevistador, olha só, nem sei se isso é permitido hoje. O entrevistador, ele perguntou um pouco de mim, né? Ele perguntou se eu tinha tatuagem. O entrevistador perguntou se eu tinha tatuagem. Eu falei, cara, não tenho. E no papo, cara, a gente já tinha trocado ideia, que eu tinha banda, que eu era baterista, que eu andava de skate. Eu andei de skate, eu toco bateria, eu também fui do rock, gosto de sertanejo, cresci na fazenda. Depois um dia eu conto esses episódios também pra você em outras ocasiões. Mas fui skatista, eu cresci em fazenda. Olha que loucura isso. Olha que loucura o João. Um cara que na cidade andava de skate, ouvia rock, mas ia pra fazenda e ouvia sertanejo, moda de viola, com o avô, com o pai. Que doideira, né, cara? Que doideira. Mas isso fez parte da minha formação como homem, como pessoa, como ser humano. Aprendi demais com a música, com o esporte. Cara, aprendi muito. E aí, nessa entrevista, o entrevistador perguntou, você tem tatuagem? Olha só. Eu falei, não. Por quê? Estranhei a pergunta, né? Falei, não tem tatuagem, por quê? Aí ele estranhou assim, como que assim você não tem tatuagem? Como você não tem tatuagem? Você não toca bateria? Você não é skatista e tudo mais? Pô, achei que você tinha tatuagem. E eu tava com a camisa fechada, porque tinha que ir com a camisa fechada no punho, tal, tudo alinhado certinho, sem barba. Não podia ir com barba. Olha só, social, traje social, sem barba. Cara, que loucura. Eu nem sei se isso é permitido hoje, né, cara? Você vê pessoas com dread, alargador, de nariz, de boca, trabalhando nas empresas super de boa, cheio de tatuagem. E naquela época, na descrição lá do processo seletivo, ó, é obrigatório o uso de roupas, traje social, para homens proibido barba, mulheres maquiagem leve, cabelo preso. Cara, tudo, os caras exigiam tudo. Sapato fechado ou escarpão pra mulher e tal. Era desse jeito, te juro que era desse jeito. E aí eu falei que eu não tinha tatuagem. O cara estranhou, falou, como que você não tem tatuagem, cara? Pô, você é do rock, você andava de skate, não tem tatuagem? Eu falei, não. Aí o cara fez uma anotaçãozinha no papel lá, com certeza era fator de eliminatório, né? Fator eliminatório. Pô, tem tatuagem, não pode trabalhar aqui. E aí, olha só esse episódio que pegou também na minha não contratação. Fui rejeitado nesse processo seletivo, por quê? Porque eu tinha um Fusca. Cara, o entrevistador perguntou que carro que eu tinha. Eu falei, olha, eu tenho um Fusca. E eu tinha um Fusca, mas meu pai e a gente não tinha grana pra manter o Fusca lá na minha cidade. Então o Fusca ficava na minha cidade natal. E eu estudava, morava em Campinas, estudava lá, mas a gente não tinha condição de pagar combustível, viagem, pedágio, manutenção desse carro lá, se esse carro quebra lá, enfim. Eu tinha um Fusca, foi meu primeiro carro. E aí o cara coçou o queixo, eu falei, então, João, o único problema, cara, a gente gostou de você, cara, a gente, achou seu perfil super legal, você é um cara comunicativo, você é um cara bacana, cara, a gente acha que você vai fazer um trabalho legal, mas, cara, é complicado essa questão, porque a gente precisaria de um carro com um porta-mala, sabe? Porque você vai carregar caixa, medicamento, você vai, sei lá, cara, você vai... Cara, aí eu fiquei aqui sem chão, né, cara? Fiquei sem chão. O cara não soube explicar, o cara não soube, vamos dizer assim, colocar um motivo claro, colocou no carro ali o motivo de não me contratar. Mas aí, bicho, olha só que interessante. Eu falei assim pra ele, olha, vamos fazer o seguinte, se vocês me derem o estágio, eu pego uma parte dessa grana, e eu consigo vender o meu Fusca e eu compro um carro um pouquinho maior, um Uno, um carro que tenha um porta-mala pelo menos, para que eu consiga carregar esses medicamentos, as caixas e tudo mais. E aí eles olharam um pro outro, tinha duas pessoas me entrevistando, eles olharam um pro outro, tal, levantaram a sobrancelha. Olha, pode ser, tal, mas putz, cara, aí é complicado, né? Imagina, você vai às vezes financiar um carro e putz, cara, é arriscado pra você também, né? Você às vezes entrar no financiamento contando com um ano do estágio, e depois desse um ano como é que vai ser, e enfim.
Eu fui rejeitado no processo seletivo. Por quê? Porque eu não tinha carro, porque eu tinha um Fusca. Eu tinha um Fusca e meu Fusca era massa, hein, cara? Vem cá, meu primeiro carro, acho que a gente pagou R$ 4.000 no Fusca. Eu lembro como se fosse ontem, era um Fusca top, 1.6, a álcool, original de fábrica. Tinha umas rodinhas aro 14 legal. Não roda de liga leve, essas coisas, mas roda de ferro mesmo, mas uns pneuzinhos aro 14. Meu Fusca era 1.6, cara, 1994. Sabe aquele Fusca Itamar? Eu tinha um Fusca Itamar, cara, prata. Coisa mais linda do mundo, banquinho de gol. Lembra do golzinho 1000 quadradinho? Banquinho de gol. Meu Fusca era top, tinha sonzeira. Pô, legal, velho. Bacana. Assim, eu achava o máximo, né? Mas devia ser super baratinho as coisas, mas eu achava o máximo. Eu me achava o John Travolta dentro do Fusca. E aí eu fui rejeitado nessa entrevista porque eu tinha um Fusca, eu não tinha um carro com um porta-malas. São coisas da vida, meu amigo. Depois eu continuei procurando emprego, fiz outros processos seletivos. E aí eu lembro, cara, como se fosse ontem. Eu acordava de manhã, eu ia pra faculdade já, né? Eu ia pra faculdade de manhãzinha, porque a faculdade era à noite. Às vezes eu ia de manhã, passava o dia lá estudando, almoçava por lá. Ou às vezes eu ia pra faculdade à tarde. Enfim, enquanto eu não trabalhava, eu ia pra faculdade. Lá tinha internet, tinha computador, lá tinha estrutura, biblioteca. Lá tinha tudo. E aí eu ficava lá estudando, ficava na internet, ficava treinando minhas habilidades, que eu queria entrar mais na parte de criação. Treinava meu CorelDRAW, treinava Photoshop, treinava Illustrator, treinava minhas habilidades lá nos computadores da faculdade. E aí um dia de manhã, eu tava me arrumando pra faculdade, tocou o telefone. Eu lembro que eu tinha um celular velho, muito velhinho assim. Tinha um celular velho. E aí, cara, o que eu tinha desse celular? Tocou o celular, eu atendi. Era uma pessoa do Banco Itaú. A pessoa falou assim: "Oi, João, tudo bem e tal? A gente tá com seu currículo aqui. Nós gostaríamos de marcar uma entrevista. Você pode vir aqui hoje?" Aí eu já tava, Banco Itaú, cara, entrevista no Banco Itaú. Meu Deus, não tenho nem roupa pra isso. Mas eu tinha uma troca social lá, que era do processo seletivo, que eu tinha comprado aquela troca lá. Coloquei aquela camisa, cara, era uma camisa verde, não era verde bandeira, esses baianos assim também, não, muito assim, sabe? Essas, cheguei, né, aquelas cores muito vivas. Não, era um verdezinho água e tal, mas era bem brega, era bem breguinha a camiseta. Aí, olha só, eu fui lá no banco e era no centro da cidade. Eu lembro como se fosse, eu peguei o busão, fui lá pro centro e tal. E aí cheguei lá, um prédião e tal. Oi, tudo bem? Vim aqui na entrevista e tal. 9º andar e tal, coisa linda. Elevador e tal. Cheguei lá, aquela sala cheia de vidro, aquela coisa linda, escritório lindo. E eu vestido parecendo sei lá, cara, nem sei me comparar com o que eu tava vestido. Mas enfim, tava com aquela roupinha de, sabe aqueles que você vê andando assim no centro. Você vê aquela galera que prega na praça, os pregadores ali, os evangélicos que pregam na praça. Eu tava parecendo um pastorzinho assim, sabe? Um pastorzinho social, tal, sem barba, tal, cabelinho penteado, cara. Enfim. E ali, velho, comecei a tremer, né? Falei, nossa, cara, estágio aqui no Itaú, cara, que louco, que massa. Puta marca legal, pancão e tal. E olha só, mas tremi que nem vara verde. Tava muito nervoso na entrevista. Falei, gente, desculpa, eu tô super nervoso. Eu não tava esperando, eu tava em casa me arrumando pra ir pra faculdade. Vocês me ligaram. E tipo, das 7 da manhã, recebi uma ligação. Era o quê? 8 da manhã e 10 horas da manhã eu tava lá fazendo entrevista. Foi assim, do nada, absolutamente do nada. A gente sabe que não é do nada, mas eu tava disparando meu currículo pra tudo quanto é lado que você pode imaginar. E aí caiu lá no Itaú, me ligaram. Eu tava no 3º ano de faculdade. Eu me formava em 4 anos, né? Eu tava no 3º ano de faculdade. E aí fiz a entrevista. E aí, cara, passou acho que uma semana, não sei, fizeram um processo seletivo.
Passou uma semana, eu falei, puta, cara, eles não vão me contratar, imagina. Itaú, cara, pô, Itaú. E aí me ligaram. Tocou meu celular, oi João, aqui é a fulana, a mesma moça que me entrevistou, aqui é a fulana do Itaú e tal. E aí, tá pronto pra trabalhar com a gente aqui? Tá disposto? Tá afim? Você foi um dos escolhidos, parabéns, tô te ligando pra dar a boa notícia e tal. Nossa, cara, aquilo, minhas pernas tremeram. Eu falei, cara, mas é só se for hoje. Não, João, fica tranquilo, não precisa vir hoje não. Vem amanhã, arruma sua documentação, tira xerox de tudo certinho e tal. Amanhã você vem com tudo aqui. E parabéns, você é nosso novo trainee, nosso novo estagiário aqui, vai trabalhar no setor de financiamentos aqui de veículos leves. Olha que massa, cara. E aí fui trabalhar no Itaú. No primeiro dia, cara, eu lembro como se fosse ontem, fui naquele escritório bonitão, passei o dia lá, eles me explicaram um pouco da dinâmica. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai ajudar os operadores de crédito a analisarem crédito, imputar informação no sistema, você coloca as informações dos clientes aqui, preenche ficha, a gente analisa crédito, a gente vê tudo. E ali foi realmente minha primeira experiência, carteira assinada, né, experiência formal no mercado de trabalho. Eu já desesperado para trabalhar, terceiro ano de faculdade, consegui um emprego muito bacana, ganhava bem pra caramba. Pra época eu ganhava R$1.200, R$1.300, era um salário bacana demais na época. Para estágio, imagina, também tive vale transporte, vale alimentação, cara, dava uma grana legal. Cara, eu almoçava no shopping, vocês não estão entendendo. Eu com aquele cartãozinho do vale me sentia, nossa, eu me sentia um barão. Eu ia na praça de alimentação do shopping, ali no centro tinha um shopping perto de onde eu trabalhava na plataforma. E eu ia com o cartãozinho lá do Vale, comia parmegiana. Cara, engordei pra caramba nessa época, vocês não estão entendendo. Eu entrei na faculdade com 58 quilos. Eu saí da faculdade com 75 quilos. E aí, bicho, tava ganhando meu dinheirinho, já tinha crédito, cartão de crédito, já eu podia abastecer, troquei o som do carro, eu podia pagar umas contas a mais, fazer umas farras, ir para uns barzinhos, ir para umas festas. Aí foi da hora, né, bicho? Aí foi legal. Aí, né, tomando a cerveja e tal. E aí eu realmente engordei pra caramba nesses últimos 2 anos de faculdade, que a vida melhorou. Aí eu comia bem, aí eu bebia, ia pras festas. E aí a coisa foi da hora. Mas meus amigos e minhas amigas, como a alegria de pobre dura pouco, eu não tinha educação financeira, gastei mais do que eu podia, entrei no rotativo do cartão de crédito, e aí eu passei 1 ano com o cartão de crédito quebrado. Eu tive que picar o cartão de crédito, senão eu ia me ferrar cada vez mais. Tive que picar o cartão de crédito, e eu passei 1 ano, 12 meses, pagando o rotativo, os juros do cartão de crédito. Essa foi uma experiência doída, mas eu aprendi às duras penas a guardar dinheiro, me educar financeiramente. E aí sim, eu entrei numa nova fase da minha vida. Falei, não, meu próximo emprego, eu vou guardar pelo menos 50% do meu salário. Eu vou me virar aqui, vou dar um jeito e vou guardar 50% do meu salário. Beleza? Depois eu conto pra você como terminou o meu estágio e o que eu fui fazer depois do meu estágio como bancário. Mas isso eu vou deixar para um outro episódio. Beleza? Olha só, espero que você tenha gostado. Essa série que eu tô gravando pra você, tô pegando alguns tempos aqui, alguns horários tranquilos aqui para falar com você, para contar minha história, contar minha trajetória. Eu espero que você esteja gostando. E se você ainda não está inscrito aqui no YouTube, inscreva-se no YouTube. Se você não está me seguindo no Instagram, vai lá, @NovaEraEstratégia. Se você já está no Instagram, inscreva-se no YouTube. E se você está no YouTube também, me acompanhe no Instagram. Fechou? Muito obrigado por estar me acompanhando aqui. Deixa seu comentário. Eu quero saber como que você está curtindo e assistindo esse vídeo, me conhecendo um pouco mais, conhecendo minha trajetória, minha experiência, minha formação
como pessoa, como profissional. E eu espero que você esteja tirando alguns ensinamentos legais e coloque nos conteúdos aí nos comentários quais conteúdos estão ajudando você, o que você tem curtido, o que você tem achado legal, bacana, qual trecho você mais gostou desse episódio. E assim que der eu vou publicando os cortes também com alguns episódios mais fáceis e mais rápidos de assistir, beleza? Muito obrigado por ter me acompanhado aqui e a gente se vê no próximo episódio da série Meu Livro Aberto aqui pra você. Valeu, um abraço, tchau, tchau, até a próxima, hein?